Olá, queridos amigos do canal Jesus no Leme. É com muita alegria que nós estamos de volta com o quadro Kardec, o Farol. Primeiro agradecendo a Jesus a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos vendo, nos escutando e as suas famílias. E hoje nós vamos falar das diferentes ordens dos espíritos, da escala espírita. Muito interessante esse tema. Está lá no Livro dos Espíritos, da questão 96 até a questão 113. Olha como Kardec dedicou, não é, algumas questões para essa temática, que é muito interessante, não somente do ponto de vista de conhecimento intelectual, mas nós vamos ver a importância disso para nós, seres, espíritos, e a nossa mudança de comportamento. Por quê? Inicialmente, Kardec pergunta na questão 96, há diferentes ordens de espíritos? Eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Para ficar bem marcadinho aqui, ó. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos superiores respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aí nós já sabemos que cada espírito está num processo evolutivo e que cada um de nós está num determinado momento da caminhada. E que caminhada é essa? Do princípio básico que a doutrina espírita veio trazer, que é um princípio universal da evolução dos espíritos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Com o passar das reencarnações, nós vamos adquirindo intelecto e moralidade. E nessa trajetória, temos vários infinitos graus diferentes espíritos. Sendo que Kardec, para facilitar a nossa vida, ele dividiu, ele organizou de forma didática e sistematizada em 3 grandes grupos. Mas ele vai fazer algumas considerações preliminares muito importantes antes de dizer quais são esses diferentes grupos de espíritos ou escala espírita. Ele vai dizer assim lá no item 100. Ele vai dizer assim, essa escala não tem nada de absoluto. Então, gente, isso aqui é só uma forma didática, não é para ficar apegado a isso. Mas é para a gente ter uma ideia de qual nível evolutivo, por exemplo, um espírito que está dando uma comunicação na reunião mediúnica. Pô, Júlio, mas eu não participo de reunião mediúnica. Por que então que eu preciso saber disso? É por isso que nós trouxemos esse tema aqui. Imagine, a primeira coisa mais importante é que classe de espírito eu sou. Nós vamos ver aqui quais são os tipos. Que classe de espírito é essa pessoa que está agora mais próxima de mim, da minha família, ou que eu tenho alguma relação? Quais são as atitudes que eu estou tendo, que dizem que eu sou predominantemente, né? Porque isso daí é algo muito sensível. Kardec vai dizer aqui que é de grau a outro, a transição é insensível, mas eu toco o meu pé mais aonde nessa classificação, né? E essa pessoa que convive comigo, ela também é de que classe? Isso simplesmente para quê? Para que nós possamos trabalhar um dos aspectos da caridade, que é a indulgência, e o outro aspecto, o perdão. Por quê? Porque se nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós vamos já dizer qual é a classe predominante aqui no mundo de provas e expiações. Eu sabendo qual é a classe de espírito que eu possa estar, que você possa estar, que aquele que convive com você possa estar, nós podemos trabalhar a caridade de uma forma mais raciocinada para com o próximo. Então vamos lá, vamos ver quais são as diferentes ordens de espíritos. São 3 classes básicas
E dentro dessas três tem subdivisões, eu não vou comentar aqui, que é para deixar vocês com um gostinho aí de procurar no Livro dos Espíritos. Eu vou começar de trás para frente, tá? Porque eu acho que vai ser mais fácil, apesar de que a didática de Kardec é uma sequência, eu vou inverter a sequência por conta do nosso tempo. Bem, primeira ordem de espíritos são os espíritos puros. Os espíritos puros. Quem são esses espíritos puros? São espíritos que nenhuma influência da matéria sofrem. Têm superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todos os demais espíritos. Esses espíritos já percorreram todos os graus dessa escala. E eles agora são os ministros de Deus. Então, quem é um espírito puro que nós conhecemos? Está aqui, meu querido mestre e amigo Jesus. Esse é um espírito da primeira ordem. É um espírito puro. Então, tem alcançado a soma de toda a perfeição que é suscetível um espírito adquirir. Por isso que Jesus é o nosso guia e modelo, porque ele é um espírito da primeira ordem, é um ministro de Deus, que veio até nós mostrar como que se coloca em prática a perfeição moral em benefício de nós mesmos através do próximo. Então Jesus é um espírito de primeira ordem. Você conhece algum outro espírito de primeira ordem que seja perfeito além do Cristo? Alguém que convive com você da primeira ordem? Vamos lá. Agora nós vamos para os espíritos da segunda ordem. São os bons espíritos. E aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir bons espíritos com uma pessoa boa. Porque os bons espíritos, de um modo geral, olha só o que Kardec diz assim: são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la. Eles não vão se perturbar pela inveja, não se perturbam pelos remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Porém, não são perfeitos, precisam passar por provas, mas eles não têm mais nenhuma das mais paixões. Quem são espíritos assim? Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, vejam que ainda são poucos, Kardec. E aí vai chegar a ordem terceira ou terceira ordem, intitulada Espíritos Imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, orgulho, egoísmo, todas as más paixões. No mundo de provas e expiações, como a terra, a terceira ordem predomina. Então, se a terceira ordem predomina, é muito mais fácil eu e todos aqueles que convivem comigo, ou a grande maioria, serem da terceira ordem. Ou seja, a predominância ainda das paixões, egoísmo, orgulho, ambição, vaidade, arrogância, prepotência, e nas mais variadas escalas. Então, se eu sinto ciúme, espírito imperfeito, terceira ordem. Ah, Júlio, mas eu conheço uma pessoa que faz tantas coisas boas, tal. Ótimo, está indo, como Kardec falou, é muito sensível essa transição. Ele já deve ter um pé lá para a segunda ordem, mas se tem alguma sensação até de remorso, ainda está como espírito imperfeito. E isso é interessante porque, poxa, se eu sei que eu tenho minhas dificuldades, ou seja, eu tenho minhas paixões, no aspecto, paixões aqui são aquelas
situações morais em que o espírito perfeito ainda é apegado muito à matéria. Então, se eu tenho isso, então eu preciso também ter auto-perdão. E se aqueles que convivem comigo têm algum sinal de ser um espírito imperfeito, que nós tenhamos mais indulgência, que nós perdoemos mais, que nós sejamos mais benevolentes para trabalharmos o passo a passo dentro de nós, a nossa mudança para um dia sermos os espíritos de segunda ordem, para um dia sermos os espíritos puros. Nós iremos chegar lá sim. E uma característica dos espíritos puros, que eu esqueci de falar, é que eles têm a felicidade perene. Imagina você ter a felicidade perene. Então, e você? Já reconheceu qual ordem você está? Eu já reconheci a minha. Com certeza, estou aqui na terceira ordem, ligado ainda às paixões, mas reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em conseguir se desvencilhar as más inclinações e pela reforma moral. Então que nós busquemos ser verdadeiros espíritas, para sairmos, se alguém for da terceira ordem, para a segunda, e se alguém aí já é da segunda ordem, para passar para a primeira. Um beijo no coração de todos vocês, que Jesus os abençoe.